Eletrocardiograma é uma coisa muito fácil. Mentira, não é não. Mas eu vou tentar passar de uma forma bem simples, assim, as coisas que são mais importantes da gente saber no eletrocardiograma. E principalmente para que ele serve, quais são as derivações, para que é aquele papelzinho cheio de quadradinho, enfim, as ondas, o que elas definem ali no eletro, né? Uma coisa assim bem simples e que vai ser muito necessária para a gente no dia a dia. Então, vamos começar pela finalidade do eletrocardiograma. Que é, para que ele serve, né? O eletrocardiograma nada mais é do que um exame bem simples, não invasivo, né? Não vai machucar, não vai ferir. Às vezes o paciente acha que vai levar choque, né? E a gente tem que explicar tudo isso para ele quando vai fazer esse exame. Porque ele chega, muitas vezes não sabe nem o que é que vai ser feito, né? Isso é muito importante. Sempre, tudo que a gente for fazer, isso independe do eletrocardiograma, tá, gente? Qualquer coisa, qualquer exame, qualquer toque que nós formos fazer no paciente, nós precisamos avisá-lo e precisamos explicar para ele o que é, para que serve, tá bom? Isso é muito importante. A gente dá todas as orientações e tirar todas as dúvidas dos nossos pacientes, tá bom? Então vamos lá. O eletrocardiograma, como eu falei, ele é um exame simples, ele é não invasivo, tá? E ele vai verificar as atividades elétricas do nosso coração, tá? O próprio nome do exame já diz, eletrocardiograma. Então, o que ele vai dizer ali pra gente? O que ele vai mostrar pra gente? Primeiro, a frequência cardíaca, o ritmo regular, se o ritmo está regular, né? O eixo desse coração, em que ângulo que esse coração está. Ele vai dizer também se tem uma sobrecarga ventricular, por exemplo, se ele tem um bloqueio, né? Então, são essas coisas que esse eletro vai dizer pra gente. Claro que como nós, clínicos, não vamos ter essa visão ampla de muita coisa. Isso é mais para um cardiologista. A gente precisa minimamente saber, de uma forma geral, o que tem ali aquele eletro, para a gente poder tratar o paciente de forma adequada e até mesmo derivar ele para o cardiologista, né? Encaminhar para o cardiologista. Então, aqui a gente vai entender os conceitos mais básicos para a gente bater o olho e saber o que está acontecendo ali com aquele paciente. O eletrocardiograma possui 12 derivações, 6 derivações periféricas e 6 derivações precordiais. As derivações periféricas são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E as derivações precordiais são V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Isso tudo nada mais é do que a visualização do coração em diversos ângulos diferentes. E baseado nisso, eu fiz um roteirinho bem simples, bem básico, do que a gente minimamente precisa entender em relação a isso. Bom, vamos começar então pelos eletrodos periféricos, tá? Os eletrodos periféricos, eles são 4, que são pás de coloração vermelha, preta, amarela e verde, que são instaladas nos membros superiores e inferiores. Então, geralmente é padronizado essas cores, mas é importante que vocês saibam a nomenclatura de cada eletrodo para que, de repente, se vocês forem em algum serviço que tenha uma coloração diferente, vocês saibam onde exatamente essas pás e esses eletrodos precisam ser instalados, porque um eletrodo trocado, um eletrodo instalado incorretamente, ele altera completamente o exame e faz com que a gente dê um diagnóstico incorreto, tá? Então, primeiro nós temos RA e LA, right arm e left arm, braço direito e braço esquerdo. No braço direito nós temos a pá vermelha e no braço esquerdo nós temos a pá amarela, tá bom? As próximas derivações são as derivações RL e LL, right leg e left leg, perna direita e perna esquerda, que são representadas pela coloração preta do lado direito e verde do lado esquerdo. Tá bom? Então, relembrando, braço direito vermelho,
Braço esquerdo amarelo. Perna direita preto, perna esquerda verde. Não se esqueçam da nomenclatura, tá bom? Que é para não errar e não trocar as pás. Vou começar falando então sobre o ritmo cardíaco. Para a gente saber se esse ritmo é sinusal, ou seja, normal, a gente precisa ter a onda P antecedente de cada QRS. Então, se você não viu ainda o último vídeo que eu postei sobre estímulo elétrico do coração, volta lá e assiste, porque é bem importante para você poder entender de onde vem esse impulso elétrico. Então, para a gente saber se esse ritmo ele está sinusal, eu preciso ter obrigatoriamente uma onda P antes de cada QRS. Segunda coisa que a gente precisa observar é esse eixo cardíaco, se ele está normal, tá? Um eixo cardíaco normal, ele está entre menos 30 e 90 graus. Como que eu vou saber que esse coração está em menos 30 graus, ou 30 graus, ou 60 graus? Muito fácil, tá? Se eu tenho uma onda positiva em D1 e AVF, o meu eixo cardíaco está normal, ponto. Claro que eu tenho os eixos que têm desvio à direita, desvio à esquerda, desvio extremo, mas isso eu vou falar num momento separado, tá? O básico que a gente precisa saber agora. Eu tenho uma onda positiva em D1 e AVF, meu eixo cardíaco está normal. Ele está entre menos 30 e 90 graus. A terceira etapa é a gente verificar a frequência cardíaca. E tem 3 formas da gente verificar. A última forma é meio maluca, mas vocês vão ver que funciona assim, tá? Não sei de onde veio essa terceira maneira de verificar, não. Mas dá certo, igual as 2 primeiras que são comprovadas. Eu imprimi aqui uma parte, né, do D2, da derivação D2, né, de um elétron, tá? E lembra lá no ritmo cardíaco, né, que a gente precisava saber se ele era sinusal, né, se ele era normal, que eu falei que tinha que ter uma onda P antes de cada QRS? Então aqui, ó, mostrando para vocês, eu tenho uma onda P e um complexo QRS. Uma onda P e um complexo QRS, tá? Outra onda P, outro complexo QRS. Então isso me diz que esse elétron ele é sinusal, ou seja, ele tem um ritmo normal, tá? Então, para eu saber essa frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca, ela pode estar regular ou irregular. E aí, são maneiras diferentes de fazer a contagem, tá? Então, vamos primeiro ver a forma regular. Na forma regular, primeiro, aqui, ó, uma forma muito simples de eu saber se ele tá regular é pegar um papelzinho separadinho, eu já deixei pronto aqui, ó, marcadinho em verde para ficar mais fácil da gente visualizar. Então eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de papel e vou fazer um risquinho em cima de cada onda R, tá vendo? Aí eu tenho um tamanho. Então, para eu saber se ele é regular ou irregular, eu vou verificar aqui, ó, todos. Tá vendo, ó? De onda R até onda R, se ele tem o mesmo tamanho. Se ele tiver o mesmo tamanho em todos os intervalos da onda R até a onda R, tá vendo? De um QRS ao outro, em toda a derivação D2, aí ele é um ritmo regular, tá bom? Caso ele não tenha o mesmo tamanho, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Então, assim, agora como eu vi que ele é um ritmo regular, agora como é que eu vou fazer a contagem dessa frequência cardíaca? Bom, eu posso fazer a contagem da seguinte forma. Pegar o número 300 e dividir pelo número de quadrados grandes, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrados grandes. Então, eu posso dividir 300 por 4, que vai me dar uma frequência cardíaca de 75. Ou eu posso pegar o número de quadradinhos pequenininhos que eu tenho aqui dentro, tá vendo? Né? Dividir 1.500 pelo número de quadradinhos pequenininhos. Então, lembra que eu falei que cada quadradão desses tem 5 quadradinhos pequenininhos? Então, vamos ver quantos quadradinhos pequenininhos eu tenho de uma onda R até outra onda R. Ó, 5, 10, 15 e 20, certo? Então, eu vou dividir 1.500 por 20.
que vai dar os mesmos 75, tá? Então, a frequência cardíaca deste eletro me mostra 75 batimentos por minuto. Agora, lembra que eu falei da forma maluca de ver? Não sei de onde veio isso não, mas funciona. É assim, eu vou pegar da primeira onda R até aqui a linha e vou contar 300, 150, 100, 75, viu? 60, 50 e assim vai. Não sei de onde veio isso não, mas dá certo, funciona. Mas para ser uma forma mais fidedigna, tá? O ideal é contar ou os quadradões ou os quadradinhos. Agora, lembra que eu disse que tem a forma irregular? Eu imprimi aqui um elétron, né, completinho, para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui as derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6 e a derivação D2 longo, tá? É uma única derivação. O que vai importar para a gente verificar a frequência cardíaca é justamente essa derivação, D2 longo, tá? Então, olhando assim, ó, eu já consigo ver que tem alguma alteração, né? Mas às vezes a alteração não tá assim tão explícita, né? Tão gritante. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer igual fizemos no outro eletro, tá? Nós vamos contar aqui, ó, nós vamos medir de uma onda R até outra onda R, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, eu medi de R a R, aí eu vou ver a segunda onda de R a R. Parece normal, né? Aqui já parece que tem uma discreta alteração. Aqui, então, maior ainda, né? Ó. E aí, verificando isso, eu já sei que tem uma alteração, então eu nem vou continuar medindo os demais, porque eu já sei que já está alterado. A partir daqui eu já estou vendo que tem uma grande alteração, né? E aí, como que eu vou contar essa frequência cardíaca? Bom, cada quadradinho desse grande, né? Cada quadradão que a gente fala, vou pegar aqui que é mais fácil para ver. Então, cada quadradão desse aqui, ele equivale a 0,2 segundos de tempo, tá? Então, cada quadradão desse, ele equivale a 0,2 segundos. Então, o que eu preciso saber? Quanto que tem de frequência cardíaca em 1 minuto? Quantas vezes o coração bate dentro de 1 minuto, tá? Então, eu vou contar 30 quadradões, tá? Se cada um equivale a 0,2 segundos, 30 quadradões vai me dar 6 segundos. E eu preciso de quanto? De 1 minuto. Se esse período aqui me dá 6 segundos, eu vou multiplicar por 10, que é 1 minuto, que equivale a 60 segundos, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos eu tenho, quantos complexos QRS, ou quantas ondas R, eu tenho aqui do início até esse ponto que eu marquei, que são 30 quadradões. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 ondas R. Aí eu vou multiplicar por 10, tá? Então, 8 vezes 10, 80. Eu vou ter aqui uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. Falamos sobre ritmo, eixo, frequência cardíaca, ritmo regular, irregular. E agora vamos passar para as ondas, segmentos, intervalos, complexo. E eu convido você, se não viu ainda os 2 vídeos anteriores, onde eu falei sobre pequena e grande circulação e sobre o estímulo elétrico do coração, eu convido você a assistir primeiro, antes de prosseguir com esse vídeo, para você entender melhor como é que funciona cada passo, né, da fisiologia, dos estímulos, e onde eles vão mostrar isso para a gente num elétron. A onda P é a despolarização dos átrios. O que isso significa? O nódo sinoatrial vai mandar o estímulo para a contração dos átrios. Isto é exatamente a onda P. É o que vai me dizer se esse ritmo é sinusal, tá? Quando eu não tenho esse estímulo da onda P, que eu não vejo uma onda P lá no eletro,
é porque teve uma falha no envio do estímulo elétrico do nódo sinoatrial para a contração dos átrios. Aí, o nódo atrioventricular, que tem aquele pequeno retraso que eu falei, ele fica lá esperando, né, a contração dos átrios para ele poder mandar a informação para a contração dos ventrículos. Então, quando tem essa falha do nódo sinoatrial, a gente fica com uma ausência de onda P. E aí isso vai se chamar ritmo nodal. Por quê? Porque o ritmo, o estímulo ele vai vir do nódo atrioventricular. Mas isso é algo muito aprofundado que eu não vou entrar agora. Vou falar somente das coisas básicas para a gente bater o olho e saber o que está acontecendo ali com aquele paciente, tá bom? Vamos pegar aqui nosso pequeno eletro de novo. Aqui é a onda P, como eu falei, né, que é responsável pela despolarização dos átrios, ou seja, responsável pela contração dos átrios, tá? O próximo que a gente vai falar é sobre o intervalo PR, que é esse intervalinho que tem aqui entre a onda P e a onda R, tá? O que acontece aqui nesse intervalo? É justamente o que acontece naquele retraso entre depois que a onda P faz a contração dos átrios, o nódo sinoatrial fica aqui esperando para ele poder fazer a contração dos ventrículos, tá? Então, a onda P é a despolarização dos átrios, o intervalo PR é o tempo que ele espera para poder mandar a informação da contração dos ventrículos. O complexo QRS ele é demonstrado pela despolarização dos ventrículos, ou seja, a contração dos ventrículos, tá? O normal, o tamanho normal desse QRS, costuma-se dizer que é até 2,5 quadradinhos, mas 2,5 quadradinhos não dá nem para contar direito, então considera-se aí até 3 quadradinhos pequenininhos a largura desse QRS normal, tá? Se esse QRS tiver uma largura de mais de 3 quadradinhos, isso pode ser indicativo de uma hipertrofia ventricular, de um bloqueio de ramo, por exemplo, tá? E se esse QRS também ele for pequenininho, assim, curtinho, se ele tiver um tamanho pequenininho, ele pode indicar aí um derrame pericárdico, por exemplo, por ser uma baixa voltagem. Mas antes disso, a gente precisa ver, antes de fazer qualquer diagnóstico, tá, gente? A gente precisa ver primeiro se esse aparelho está configurado corretamente, na voltagem correta, na amplitude correta, tá bom? Porque pode ser que esteja configurado errado e aí a onda ela fique menor ou maior e a gente dá um diagnóstico incorreto devido à configuração incorreta do aparelho, tá bom? Então isso é muito importante para que a gente não erre. No segmento ST, é normal que ele seja uma linha isoelétrica, tá? Por quê? Porque vai ser a primeira parte da repolarização ventricular. Então, depois da contração dos ventrículos, que é o complexo QRS, vem o segmento ST e a onda T, no caso, que seriam a repolarização dos ventrículos. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado e se atentar bastante para esse segmento. Não que os outros não sejam importantes, não que as outras ondas não sejam importantes, todas são. Mas aqui no segmento ST, a gente diagnostica uma emergência médica muito grande, que é o infarto agudo do miocárdio. Eu peguei aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma linha aqui, né, que seria a linha base, tá? Que nada mais é do que a linha aqui dos quadradinhos, tá? Então, aqui seria uma linha base. E aí, como essa não tem, então eu fiz aqui só para vocês terem uma ideia. Então, esse daqui, ó, seria um segmento ST normal. Por quê? Porque ele está em cima da linha base, ou seja, ele tem uma linha isoelétrica em cima da linha base, tá? Aqui eu tenho uma depressão do segmento ST.
Ou seja, eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST, que pode provocar uma isquemia subendocárdica, tá? Aqui eu tenho também o segmento ST, ele está na linha base, mas eu tenho uma inversão de onda T, tá? A inversão da onda T pode diagnosticar um evento de isquemia miocárdica aguda, ou seja, ali naquele exato momento, tá bom? Aqui pode ser que seja representado por algo com algumas horas já de acometimento, ou até com um tempo maior, tá bom? Aqui nós temos um supradesnivelamento do segmento ST. Por que supra? Porque ele está acima, tá? Onde deveria, o segmento ST deveria estar aqui na linha base, e ele está aqui em cima, tá? Então, isso é um supradesnivelamento do segmento ST, tá bom? Isso indica uma isquemia transmural, ou seja, um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, tá bom? E é aí que a gente precisa saber como tratar, o que fazer imediatamente, tá? E aí eu vou preparar depois um vídeo só para falar sobre infarto agudo do miocárdio. E por último, não menos importante, nós temos a onda T, que significa nada mais, nada menos do que o finalzinho da repolarização dos ventrículos, ou seja, quando o ventrículo está lá terminando de relaxar para poder receber sangue novamente e fazer todo o processo outra vez de contração cardíaca.